Boa noite a todos. É uma alegria estar nesta casa iluminada de muita luz, alegria, coração de vocês irradiando muita alegria, muito amor. Eu recebo com muita gratidão, espero contribuir, que eu possa ajudar vocês a saírem melhores que aqui chegarem. Que com esse estudo da cólera, a gente possa compreender de uma forma melhor esse sentimento que é consequência de uma paixão, né, que ainda temos. E que a gente possa, no lugar da cólera, plantar, né, a afabilidade, a doçura, sairmos daqui melhores, com o coração tranquilo. A cólera, a gente tem que iniciar um conceito para que a gente possa entender. Nesse site da Comunidade Espírita eu encontrei essa definição, assim, a que mais me chamou a atenção, entre vários conceitos do dicionário, do Evangelho. Ela fala que é a manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. Ela é resquício disso ainda. A gente traz do homem primitivo ainda esse sentimento, essa raiva, esse ódio, né? Essa reação impulsiva contra o outro, essa reação impensada que a gente comete, que é a cólera, que é o ódio, que é a raiva, né? E ela traz os resquícios ainda do instinto. O livro dos Espíritos explica que o homem primitivo, ele já tem paixão, porque ele tem a consciência de si mesmo já, o selvagem, né? Ele já tem, então ele já manifesta a paixão, que é o descontrole dos nossos sentimentos, é uma turbulência de emoções, é um desequilíbrio. A paixão, ela é desencadeada pelo desequilíbrio, ou seja, o homem tem a necessidade de conservação, a gente tem a necessidade de se alimentar, de se relacionar através do amor, do afeto, do sexo, tem as necessidades primárias, né, de sobrevivência. E quando isso se torna o exagero, se sai do equilíbrio, é que se torna a paixão, que é o desequilíbrio. E a cólera é uma das paixões. Atrás da cólera e junto com a cólera vem o ciúme, a inveja. Isso tudo é decorrente do quê? É decorrente do orgulho. O principal é o orgulho e o egoísmo que desencadeia, né? Que são vícios que a gente tem, defeitos, né? Então, esse instinto de conservação que o homem primitivo tem, ele decorre do quê? De uma forma de defesa, para ele se conservar. Então, o que vale mais? Eu ou o outro? Antes eu do que ele, né? O homem primitivo pensa assim. Agora, o homem moral não. Como que ele pensa? Primeiro para o próximo, que sobrar é meu, né? Aquele que prevalece o amor, né? Então, ele tem muito do amor próprio, porque no mundo primitivo era a lei da sobrevivência mesmo, tudo era mais difícil, era escasso o alimento, então tudo tinha que se lutar, né? E hoje não, hoje é tudo fácil, né? Então a gente não precisa guerrear o tempo inteiro, está tudo à mão. A televisão está aí, a informação está aí, o alimento está à frente, o trabalho também está à disposição, né? E o que nos falta, se a gente tiver fé e confiança em Deus, o auxílio vem. É isso que o Evangelho nos ensina. Então não há porquê o desespero revide a intolerância, né? Então por que acontece a cólera? Qual é a causa? Como eu falei, ela decorre do orgulho. É o orgulho ferido. Então é uma reação que acontece do homem em razão da sua vaidade exacerbada. É a atitude. O que é o orgulho?
Vamos começar a entender. Primeiro a gente tem que entender o que é o orgulho. O orgulho, a gente acha assim, eu não sou orgulhosa. Mas todos de nós temos muito de orgulho. Porque a gente começa a perceber os orgulhos nas nossas atitudes, como todos os defeitos, todos os vícios. A gente começa a compreender quando ele se manifesta nas nossas ações. Então eu vou exemplificar para a gente entender melhor. Por exemplo, a pessoa que não gosta de crítica. Às vezes ela não revida, ela não se revolta, não responde à altura. Mas o que acontece? Às vezes ela se melindra, ela se cala, mas ela fica magoada. Então, às vezes a pessoa não revida a cólera, mas ela se magoa. Então, existem essas duas formas da manifestação do orgulho. Nós estamos estudando a cólera. A pessoa que não gosta de ser criticada, como eu falei, mas a pessoa que não aceita ideias novas, não aceita que a outra pessoa impõe uma forma diferente, que mostre, que saiba mais, que se destaque mais, né? Aí decorre também a inveja, né? Então, a pessoa que não gosta de perder, a pessoa que quer sempre ter o domínio da situação. Nesse sentido, também a gente pode ver uma causa, o desejo de dominação. Quando a pessoa tem forte esse desejo de dominação, é uma pessoa forte, que tudo tem que ser do jeito dela, né? Isso é uma causa da cólera, porque a pessoa tem o desejo de estar sempre no controle de tudo, né? Então a gente ainda tem muito do orgulho, né, e do egoísmo. Então isso seria a causa. E o que a cólera, né, ela faz? O que acontece no dia a dia? O que ela traz de estrago para a gente? Né? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala assim, num poema, Estás doente? Ele explica por que a gente fica doente, por que a gente está doente, porque nós todos somos espíritos ainda em crescimento, ainda estamos atrasados e sofremos mazelas morais e do corpo físico. Então nós somos espíritos doentes ainda, né? Então ele fala no poema que você está doente, ele convida a gente a se curar. E ele vem nos mostrar que para que a gente se cure, a gente tem que tomar atitudes diferentes, posturas diferentes. Porque não adianta a gente buscar o remédio, porque ao menos uma melhora que a gente tem, a gente já abandona o remédio, já passou a dor de cabeça. Mas a gente não vai atrás da causa, né? Então ele nos cobra a mudança de atitude, que na verdade é isso. A cólera é assim, é o fim do que não deveria ter acontecido. Depois que aconteceu uma palavra maldita, não pode se voltar atrás, né? Depois que você feriu alguém, é difícil de voltar atrás, né? Quando a gente magoa a pessoa, não tem como apagar. Então ele nos convida a mudança de atitude, de postura. Então ele fala assim, que a pessoa que se indigna, que implica com tudo, a indignação rara, né? Quando justa, construtiva no interesse geral, o que ele está dizendo assim? Quando a pessoa vê defeito em tudo que o outro faz está errado. Nunca está bom, nunca está satisfeito com nada, sempre exigindo mais, criticando, né? Se ela é raramente, quando a gente revela o mal alheio, a gente pode revelar o mal alheio quando é para o interesse geral, mas de que forma? Da forma do bom exemplo. A gente não tem o poder, nem pode chamar a atenção do outro, nem expô-lo ao ridículo. Isso que ele quer dizer, né? Na verdade, a gente tem que fazer
a correção, a revelar o mal alheio, mas para o interesse geral e através do bom exemplo. Então, se a gente acha que o outro está fazendo errado, a gente faz certo, sem expor, né, ao ridículo. Né? Então, ele fala que no interesse geral é sempre o bem a gente dizer que está errado daquela forma que está fazendo. Né? Mas quando ela é diária, a todo instante, né? A propósito de tudo, de todos, de nós mesmos, tem gente que sofre porque não consegue fazer as coisas corretamente, porque não aprendeu. Né? Eu lembro que até hoje é uma dificuldade, né, mãe? Aprender a informática. E assim, quando eu não sei uma coisa, eu também me irrito. Né? Mas a gente tem que entender que a gente tem limitações. E não adianta a gente se irritar e se revoltar com a nossa limitação. Não só com a do outro, com a nossa também. A gente tem que ter paciência e saber que é aos poucos que a gente vai adquirindo as virtudes, o conhecimento, é na prática, no dia a dia, porque se um dia a gente deixa de treinar o computador, a gente esquece. Tudo é assim, é a prática. Né? Então, ele fala que esse hábito de estar sempre se irritando, de querer corrigir os outros, isso traz um hábito que faz mal para todo mundo. E aí nos causa, tem a consequência muito grave para o nosso organismo, a cólera, a raiva. Ela nos envenena. O André Luiz fala assim: o punhal da nossa ira alcança-nos a própria saúde, impondo-nos o vírus da enfermidade. Por que isso acontece? Que nós ficamos doentes? Porque o que a gente sente para o outro, a gente fala para o outro, não fere só o outro. A gente se contamina. Ele vem, o Emmanuel depois ele explica o seguinte, que a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, eles criam zonas mórbidas de natureza particular do cosmos orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos, menos habilitados à resistência, ou seja, a gente agride o outro, ataca, ofende, machuca. Acontece a mesma coisa com a gente. Nós acabamos com todas as nossas defesas. Por quê? Porque a raiva, nós somos um corpo mental, espiritual, né? O corpo, nós temos o sentimento e o corpo físico. Então, quando a gente pensa o mal, reage o mal, tem o sentimento ruim, essa parte do organismo, do coração, do sentimento, é porque há o desequilíbrio e o que ela vai atingir? O timo, né? E é o que ele que manda energia para o fígado e para o baço. Aí que a gente fica com enxaqueca, com ciático, porque o fígado é a alma do corpo físico. Por isso que falam que o fígado é a alma do corpo físico. Quando ele está em desequilíbrio, ele contamina todo o corpo. E a gente tem dores articulares, enxaquecas. Por quê? Porque ele que manda a energia para o sangue. Por isso que a pessoa que sente muita raiva pode ocasionar doenças graves, como o câncer. Destrói as células. Aqui o Emmanuel está explicando que o organismo fica sem defesa. E o ódio, ele destrói. O que é o câncer? É a destruição das células. Porque nós pensamos o mal e produzimos nós mesmos os nossos vírus, as nossas enfermidades. Então, se a pessoa está doente, é ela mesma que produziu aquilo. Pelo que ela pensa, pelo que ela deseja pro outro, pela raiva que ela pensa. Então, é dessa forma. Então, como que a gente combate a cólera? A cólera, ela é totalmente contrária à lei de amor e de caridade. Esse é o remédio, né? A caridade, ela é paciente, ela é branda, benfazeja.
não se agasta, quer dizer, nem se azeda com coisa alguma. Então, a paciência, que a gente tem, que é o contrário da cólera, ela é caridade, que é o exercício verdadeiro do amor, né? Isso está em Paulo, Coríntios, né? Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, né? Também está lá no Tiago. Então, o que a gente deve exercitar no lugar para combater a cólera? É o exercício do amor ao próximo, né? Como que a gente vai conter a cólera? É o reconhecimento da cólera. A gente tem que reconhecer o que desequilibra a gente, o que irrita, né, a gente, o que incomoda as nossas limitações, as limitações do outro. Eu falo isso de carteirinha, gente, porque é uma luta diária contra a cólera, né? Tem um livro, eu achei que eu tivesse colocado nos slides, mas eu não coloquei, que ele explica por que as pessoas que são mais ativas, têm mais iniciativa, são sabedoras de tudo, que isso também é o orgulho, né? É uma das ações, a pessoa que sabe tudo, só ela sabe. Essas pessoas que querem fazer tudo que está na frente dos outros, que gostam de perfeição, por que elas se irritam mais facilmente? Por que elas sentem cólera, elas ficam iradas mais facilmente do que as pessoas mais acomodadas, mais pacíficas? Por quê? Porque elas já entendem que ela tem o lado bom, que a pessoa sabe que ela tem que cumprir o dever, ela tem um compromisso com o trabalho, com a perfeição, que nós somos fadados à perfeição, nós somos deuses, nós precisamos servir sempre. Por que ela se irrita quando o outro não faz o que ela quer? Quando o outro não tira o pé do chão? Porque falta, né, a humildade, ela não tem ela quer o reconhecimento, ela quer que seja reconhecida, ela quer a recompensa, né? Essa recompensa por ter feito bem. No caminho a gente estava conversando e a minha mãe contou uma história do Luiz Inácio, que ele conta que era uma pessoa assim, que tinha muitas realizações, e aí ela desencarnou, chegou no céu, né, no mundo espiritual, e aí ela estava numa condição triste de sofrer, estava sofrendo, não estava nas melhores condições não. Aí ela levou uma lista de tudo que ela tinha feito aqui na Terra de bom. Então ela estava ali cobrando, que ela achava que ela tinha que estar numa situação melhor. Então, na verdade, isso anula o bem que a gente faz, essa cobrança, esse reconhecimento. E aí o que é? Falta de amor, né? Eu lembro uma vez que eu estava me separando do meu marido, mas eu era namorada dele, e ele é bem paciencioso, bem na dele, bem calmo, e aquilo me irritava totalmente. Eu fui falar com o Divaldinho, ele me irrita demais, o que será que é, o que acontece, eu não suporto mais, né, ele não vai pra frente, né. Aí ele pegou e falou assim: Daniel, não tem uma explicação, isso é falta de amor. Eu falei: nossa, mas eu amo tanto ele, como que é falta de amor? Onde você viu isso, né? Pensei, não concordei, né, no primeiro momento, porque eu sou difícil assim de concordar também, no primeiro instante. Mas analisando, realmente é falta de amor ao próximo, de misericórdia. O que a gente tem que sempre? Servir, auxiliar. A gente não pode gritar, a gente tem que conversar, né? A gente não tem que criticar, a gente tem que auxiliar, né? Então, são essas mudanças que a gente tem que buscar, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que
Porque a gente sabe que a pessoa impolarizada, depois ela se arrepende, né? Ela tem consequências terríveis. A pessoa pode até cometer um crime, matar uma pessoa, ela pode complicar a existência dela por um momento de cólera, por um momento de raiva, né? Então a gente primeiro tem que ter consciência que a gente precisa estar no domínio das nossas emoções, né? Então, com calma, no dia a dia, no esforço contínuo do dia a dia, vigiando e orando, a gente consegue dominar, frear o impulso da cólera, né? E é uma luta diária. É a reforma íntima. É entender por que a gente pratica isso, a causa, entender que é em decorrência do orgulho e tudo mais, de tudo que eu já falei, e conseguir, através desse entendimento, colocar em prática o contrário, que é o exercício do amor e da caridade, o exercício do amor de Jesus, né? Então, é um exercício diário, é colocar em prática, realmente em tudo que faz, a lei do amor que Jesus ensinou. Tudo é o próximo, servir e amar sempre. Então, uma técnica, treinar o sorriso. Eu acho, antigamente, eu lembro que eu trabalhei num projeto lá no Tuporanga e tinha minha chefe que ela chegava e falava, bom dia! Aquilo me irritava absurdamente. Eu ficava assim, nossa, mas por que tanta alegria? O que será que aconteceu, né? Aquilo me incomodava. E a pessoa muito simpática também me incomodava. Então, um treino é sorrir, porque a gente tem que estar aberto para as coisas boas, né? A gente tem que treinar, relaxar a musculatura do rosto, né? Eu estou falando isso aqui para mim, porque eu sempre me esqueço, eu sempre estou de cara fechada, né? É treino, né? É treino, né? A gente tem que estar favorável para que as coisas deem certo, né? Para que a gente esteja sempre em equilíbrio. Porque se você está com a cara fechada, acontece um aborrecimento, então vai se unir, né? Você já não está ok, ótimo, né? De alto astral. Então, um treino é isso. Forçar o sorriso. Sorrir sempre. A pessoa te ofendeu, sorrir, mas não ironicamente, né? Senão você é perigoso você levar um burro. Não responder. Sorrir e ser educado. Como que a gente quebra a pessoa quando ela te ofende? Ser o mais educado possível, né? E respirar e orar, né? Antes de qualquer reação, qualquer palavra, a gente pensar, a gente não é mais primitivo, a gente tem a inteligência a nosso favor. Então a gente tem que analisar, às vezes uma coisa que incomoda no outro, na verdade, são coisas que a gente tem que melhorar em nós mesmos, né, ainda, né? E o que é? Como que a gente consegue fazer isso? É através da insistência mesmo, né? A gente tem que utilizar, porque a paixão, ela é um desequilíbrio, mas o que acontece? Ela também nos dá força para conseguir alcançar os nossos objetivos. Ela nos dá força para nos modificarmos, né? Então, a gente tem que utilizar essa emoção a nosso favor. A nosso favor. Porque o sentimento violento, ele nos serve para nos colocar para frente. A gente tem que usar o lado bom dele, né? Então, a gente tem que transformar em amor a raiva e o ódio, né? Então, a gente consegue, através dessa conduta reta, diária, através do esforço diário, a gente consegue nos melhorar devagar, né? Por que
Alguns acham, dão a seguinte desculpa, né? Lá no Evangelho está lá, que as pessoas atribuem a raiva, o ódio, depois de envergonhados, depois da situação, eu sou assim, é o meu temperamento, é o meu corpo físico. Mas não, a raiva, ela não está no corpo físico. É uma manifestação do corpo físico. Mas se a pessoa agiu com a raiva, com o ódio, é porque o espírito é daquela forma. E também não é porque a pessoa ela é raivosa, tem a ira, isso não anula as outras virtudes que ela tem, né? É só uma impulsividade, um resquício primitivo, um vício que ela ainda não dominou. Então as pessoas elas têm os vícios e também têm as virtudes, e nós vamos conquistando as virtudes e colocando no lugar dos vícios. Então é de uma forma gradativa, é através da reforma íntima mesmo, dessa luta diária, né? Então, através do perdão, né? O que acontece? A pessoa, o Miramês fala, quem não perdoa o ofensor, o caluniador, ele se apaixona pela vingança. Por quê? Porque a pessoa que não perdoa, ela fica se martirizando até o momento que ela explode, né? Ela faz um ato impensável, né? Ela vai ferir o outro, né? Então, através do perdão, do amor e da caridade, os inimigos se tornarão amigos do coração. Então, o espírito comanda o corpo físico, a matéria, não o contrário. Então, se reagimos da forma violenta, somos porque em espírito somos violentos, né? Então, o Miramês fala também que plantando a semente da caridade, colherás o fruto do amor. Porque quando a gente é ofendido, por que somos ofendidos? Porque também somos capazes de ofender, né? Jesus tinha todos os motivos, toda a razão. Eu li um texto que fala assim, sobre o perigo de ter razão. Quando a gente tem razão, a gente acha que tem razão, nós queremos que o outro pense como a gente pensa. E por esse motivo, nós criamos conflitos, criamos desavenças e ferimos as outras pessoas, né? Então, ter razão, é razão para você mesmo. Se cale, né? Não ofenda, né? Primeiro ouça, analise, ore, reflita, né? E essa prática que vai nos colocar no combate à cólera é a prática da abnegação. Se abnegar de ter razão, de competir, de fazer a sua vontade, é a renúncia, né, em favor do outro. Isso é o verdadeiro amor ao próximo, né? O Chico a perfeição moral, nós chegaremos à perfeição moral quando há resistência ao mal, quando formos firmes, né, em resistir ao mal. Tem uma história que diz assim, que um morador de uma pensão, ele nunca se irritava, ele nunca discutia, e todo mundo gostava dele. Todo mundo invejava por isso. Mas sabe como que é? A pessoa que se destaca, né, que todo mundo gosta, eles querem fazer de tudo para que a pessoa saia do equilíbrio. Então eles combinaram, todos na pensão, que iam fazer um teste com ele, para que ele se irritasse. E aí no jantar, estava se servindo uma sopa, e aí combinaram com a cozinheira, que não era para servi-lo, né? Então ele sentou na ponta da mesa, aí todos os amigos sentaram ao redor, ela veio do lado esquerdo
ele, educadamente, para facilitar o serviço dela, colocou o prato do lado esquerdo. Ela serviu os amigos do lado esquerdo e foi para o outro lado. Ele viu que ela foi para o lado direito e colocou o prato do lado direito. Ela serviu todos do lado direito e saiu. Aí ela voltou, serviu eles novamente da mesma forma, ignorando que ele estava ali. Ele continuou calado. Aí ele chamou super educadamente: senhorita, você não me serviu. Ela pegou, olhou com um olhar de indiferença e demonstrando irritação já: servi sim, o que o senhor quer? Ele respondeu, olhou para o prato vazio, mas permanecendo calmo: realmente me serviu sim, mas eu aceito mais. Então, nós temos o exercício diário. Ele com certeza já adquiriu essa virtude da paciência, da afabilidade, da doçura. Mas antes de reagirmos, de falarmos, temos que pensar. Quando a gente não precisa dar razão para o outro, mas a gente tem sempre um jeito de não criar um conflito, de não aumentar, de não causar intriga, de não ofender. Tem um jeito sereno de se falar. A gente pode falar tudo para qualquer pessoa, desde que seja com amor, né? Com paciência. Então, um indício de imperfeição é o interesse pessoal. É o para mim, primeiro, depois o que sobrar para você. E isso nos torna primitivos ao passo de ferir o outro. O Chico fala assim, para terminar, que fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. O Chico, ele é um espírito iluminado totalmente pacífico, né? A palavra dele, a vibração das palavras dele são harmônicas. A pessoa, quando ela atinge a virtude da mansietude, da pacificação, ela muda o seu jeito de falar, ela muda o jeito de olhar, o jeito de tratar as pessoas, né? Ela sorri com mais naturalidade, porque não soa como uma ofensa, porque é verdadeira, porque sai do coração, né? Aquilo é o espírito se manifestando no corpo físico, nas suas feições, no jeito da pessoa ser, de olhar. Tem aquela história que conta, de conta. Pode ser que vocês já conheçam, mas eu gostaria de lembrar. Perguntam para o mestre por que as pessoas gritam. E aí ele fala assim: eu levo uma pergunta para vocês. Por que as pessoas gritam? Aí um diz: porque elas querem ser ouvidas. Ele fica em silêncio. Aí outro diz, né? Porque elas estão distantes. Aí ele fala assim, ele explica o seguinte: que as pessoas gritam porque o coração delas está distante. Então, a gente grita para fazer a outra nos amar, nos respeitar, né? Os corações estão distantes. Quando as pessoas se amam realmente, quando as pessoas estão apaixonadas, elas até se sussurram para falar umas às outras, né? E às vezes, só de olhar, não precisa nem falar. As pessoas se entendem quando elas se amam verdadeiramente, quando elas estão sintonizadas, quando os corações estão próximos. Então o Gandhi explica dessa forma. Por que a gente grita? E essa mensagem, ela nos traz a consciência de que nós precisamos
precisamos amar a qualquer um que seja, indistintamente. Nós temos que ter o coração próximo a todos os irmãos, porque assim a gente vai conseguir tratar todos da mesma forma, com calma, com brandura, com paciência. Então, que Deus nos ilumine, nos dê força, coragem para fazermos a nossa reforma íntima, porque é uma luta diária. A cada dia a gente passa por 1000 experiências que nos testam, cada dia. Mas é para ver realmente se a gente já adquiriu, né, as virtudes. Nós estamos aí. Tem uma passagem também de Jesus que me lembra isso. Porque através do quê? Da convivência mesmo, que a gente pratica a lei do amor, né? Que a gente consegue eliminar a cólera, a raiva, o ódio. É na convivência. Que diz assim, que conta que Jesus estava numa estrada com os apóstolos e eles estavam perdidos. E aí passou um andarilho e Pedro foi perguntar para o andarilho se era aquela estrada mesmo que levava ao lugar que eles queriam. E aí o andarilho respondeu todo grosseiro, xingou eles, que não queria saber de nada, que ele não sabia nem onde ele estava, que ele estava morrendo de fome e que não era para importuná-lo. Nem parou para oferecer, para responder, né? Simplesmente o ofendeu. E aí mais para frente passou uma moça com um jarro de água nos ombros e Pedro foi perguntar se a estrada estava correta. Ela desceu o jarro, colocou no chão, ofereceu água para todos, explicou o caminho com calma, foi super amável, paciente e amável, né? E aí foi embora. Aí Pedro virou para Jesus e perguntou, né? Nossa, mas que diferença, né? Você viu o outro andarilho? E olha essa moça que doce, né? O outro todo raivoso, virado. Aí Jesus, sabe o que Jesus respondeu? Sabe o que está destinado para essa moça? Aí Pedro falou, não, aquele raivoso, aquele virado, passou por aqui. Por quê? Porque é na convivência que nós ensinamos uns aos outros, através do exemplo, da convivência, da luta diária. Porque Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque é através desta luta diária, no esforço comum, superando as dificuldades juntos, através da compreensão, da calma, da paciência, que nós todos vamos nos melhorar, juntos, um ajudando o outro. Então que Deus nos ajude, nos dê força, para que podemos, no dia a dia, diariamente, no esforço contínuo, eliminar os nossos vícios, as nossas raivas, as nossas reações impulsivas. Boa noite.